Olá, olá, olá. É Lendas para Sempre em São Paulo, recebendo uma pessoa que, como todas, teve momentos de tristeza, de alegria, de frustrações, mas principalmente acreditando no dia de amanhã, que é o que trouxe ele até aqui. Roda a vinheta! Lendas para sempre, registrando vidas, muitas entrevistas e bate-papo, muito além de fatos, superando barreiras, trazendo emoções. Fabiano King de Azevedo Camargo. O próprio nome, brincando, de embaixador, e quem tem é rei sempre será Sua Majestade. Verdade. É Fabiano ou é King o seu nome mais conhecido? King. King. Exatamente. Claro, tem que aproveitar do nome, né? Por que King? É de família? King é uma grande história, até por conta... Assim, meu nome é uma grande história, na verdade, Sim. né? Então, começar por Fabiano, que era o nome de um padre, de um frei. Tá. E quando a minha avó foi me visitar, ela falou, olha, o Fabiano tá aí. E aí, nisso, surge o Fabiano. E o King, por conta do pastor reverendo Martin Luther King. E aí, duas frentes diferentes, mas idealistas, né? Mas de ótima referência. De ótimas referências. Ótima referência. Aliás, a intolerância que ele sempre buscou combater, ao invés de diminuir, a gente às vezes sente que está crescendo. Verdade. Né? Em função de polarização, em função de visões antagônicas, e as pessoas, você lida no seu trabalho com uma parte muito bacana. Exato. Que é a parte humana. Com certeza. É que eu tenho feito nessa entoada agora, né, trabalhando na Rede Cidadã, ali sendo um facilitador de alguns cursos, marketing, administração e socioemocional. E tenho lidado com pessoas de extrema vulnerabilidade, pessoas que perderam o emprego, que estão desacreditadas de si mesmas. E então a nossa ideia como facilitador é devolver, é fazer com que a pessoa se reencontre. Porque todo mundo tem um potencial. Sim. Às vezes desacreditada por várias situações que a vida acabou empregando. Sim. Então a pessoa acabou desacreditando em si. E essa situação do que você está colocando é a síndrome de burnout. Exato. Né? Que é uma coisa hoje que ataca a maioria das pessoas. Verdade. Né? Porque vai levando a depressão, a perda dela consigo mesmo. Exatamente. Trabalho bonito que você realiza. Eu tive burnout. Em 2009 ou 2010 eu tive burnout. E não é fácil. Não é fácil. Eu até então achava que depressão era frescura. Eu tinha isso na minha mente. Que depressão era frescura, até passar pela depressão. Tá. E aí quando a gente sente a depressão, a gente vê o quanto isso é impactante. Eu sempre, como nós estávamos a falar anteriormente, eu aprendi a dirigir muito cedo. Com 7 anos de idade eu já dirigia. Meu pai comprou uma Brasília branca. Não é a Brasília amarela. Não. Poderia ser. Tá. Mas era uma Brasília branca, placa JA6395. Na qual aprendi a dirigir, e eu tinha um fascínio por mecânica. Nesse período de burnout, é importante também, o que acontece muito com os homens eu não vou me cuidar, eu me viro sozinho, eu sou autossuficiente. Então isso é um grande engano, que muitos homens passam por isso. Mas eu fui buscar ajuda profissional, e até então, quem descobriu isso foi uma amiga minha, que é psicóloga. Eu falei, amiga, vem cá, estou passando por uns problemas, eu tô sem motivação para nada. E todas as vezes que eu vou me dirigir ao meu trabalho, eu passo mal, começa a suar as mãos, eu não fico bem. Ela falou assim, olha, pelo que você está a dizer, você está iniciando no burnout e você precisa se cuidar. Eu não posso cuidar de você porque eu sou muito próximo, mas eu vou te indicar. Então foi o que aconteceu comigo. Então tive apoio, a família me apoiou imensamente.
E nesses cuidados que eu passei a ter, o psicólogo que passou a cuidar de mim, ele falou, olha, o que você gosta de fazer? Eu falei, olha, eu gosto de, nos tempos livres, eu gosto de assistir um canal do Discovery Turbo, que fala sobre carros. Então eu passo o dia inteiro. Eu e a Joy, minha esposa, a gente passa o dia todo, se deixar, assistindo isso, porque a gente gosta. E aí o psicólogo falou, cara, por que você não faz, então, um curso de mecânica? Foi aí que fui fazer mecânica. Fiz mecânica automotiva e também de moto. Carro eu aprendi com 7 e pilotar moto eu aprendi com 12. Inclusive, qual é a particularidade que existia aos seus 7 anos em relação ao seu pai e o carro? A relação foi incrível. Porque assim, meu pai comprou o carro e ele não sabia dirigir. Não sabia dirigir. Só que eu, fascinado por direção, eu vivia olhando como é que os motoristas trocavam a marcha, como ligavam o ônibus, ligavam o carro. Eu vivia o tempo todo disso, analisando essa cena. E você tem quanto de altura? Hoje eu tô com 1,91. 1,91. Mas a gente vai envelhecendo, a gente vê que vai diminuindo. Eu já cheguei nesse ponto de encolher. E a sua filha, você comentava, tem? Sim, a minha filha tem 14 anos. E 1,74 m, 2 centímetros a mais do que eu. E você já devia ter isso, né? Aos seus 7 anos, o quê? 1,60 m, 1,55 m? Já enxergava a rua? Já enxergava a rua. E mesmo assim, com a dificuldade, a Brasília, para aqueles que estão, para os mais novos que não compreendem, tinha um volante imenso. Sim. Né? Então, outrora eu chegava por cima, outrora por baixo. Mas conseguia tocar muito bem na direção. Pois é. E a vida de superação? Vida de superação foi muito importante, né? Então, tem muitas pessoas que falam assim, olha, você não precisa tomar remédio, você vai viciar em remédio, mas é necessário ter acompanhamento. O acompanhamento nas nossas vidas, ele é tudo. Aí, se me permite, eu vou fazendo algum bate-bola, porque é conversa. É ótimo. Fabiano, King, né, vou tratá-lo por King, no bastidor é Fabiano, porque eu gosto de falar no primeiro nome. Ok. Mas, King, você colocou uma frase, 2 palavrinhas fantásticas. O homem acha que resolve sozinho porque é autossuficiente. Exato. E eu tenho sempre, olhando para cá, uma frase que eu sugiro às pessoas que se sentem assim autossuficientes. Faça um filho em si mesmo. Vai ver que não consegue. Não é? Verdade. Nós somos interdependentes. Imagina, você é o meu 54º entrevistado. Uau! Se a gente não fosse interdependente, eu estaria falando com uma cadeira vazia. Verdade. Mas nas minhas aulas eu tenho uma abordagem a respeito disso interessante. Eu cheguei a ter alunos que eles tinham tudo na vida. Pessoas muito ricas. Só que perderam tudo. E aí os pais não tinham o que fazer e tudo mais. As pessoas não moravam em São Paulo, moravam no Rio Grande do Sul. E aí vim para São Paulo para tentar a vida e estava a passar por esse projeto, na qual eu leciono. Mas eu via que essa pessoa, ela não se enturmava. Mas eu via uma educação e uma classe fora do comum. E aí eu conversando com alguns amigos professores, eu falava, olha, essa pessoa aqui, ao meu ver, ela veio de uma família muito rica, só que perderam tudo. E aí, mais um detalhe. Exato. A inclusão não é só, conforme a gente fala, não tem que fazer inclusão. Todo mundo tem que... E você fez um trabalho de inclusão social, Exato. Não de quem estava saindo de uma dificuldade só de, por exemplo, por ser negro, ou por ser filho de um dependente, ou dependente que quer voltar a ressocializar, mas de uma pessoa que cai de classe social Exato. E sente tanto ou mais. Exatamente isso que acontece. E aí é importante, eu costumo dizer também que os educadores, alguns se aposentaram no quesito assim, não evoluíram mais. A pedagogia me trouxe até aqui, eu não preciso mais evoluir. Isso é um descuidado com a educação. Sim. É você deixar a prática humana encostada.
Então, eu desacredito nessa situação. O que eu acredito? Que a gente tem que procurar entender cada caso. E eu fui muito injustiçado na minha 8ª série, na 5ª série, por professores que falavam, é assim mesmo, você é burro assim mesmo. E às vezes não compreendia qual era a minha dificuldade. Então hoje, por compreender isso, eu começo a ter uma análise de cada aluno. E a leitura que eu fiz dessa aluna foi exatamente isso. Olha, ela é muito chique, ela tem muitos recursos para estar aqui. Alguma coisa de muito séria aconteceu. Sim. E de fato, a gente conversando, ela se abriu que a família dela era uma família de muitas posses e que um golpe de um sócio do pai dela fez com que eles perdessem tudo. Sim. E a família trabalhava naquele projeto. Moral da história, ela também ficou desempregada e ficou vulnerável à situação. E aí vieram tentar a sorte em São Paulo, porque um outro parente falou, vem para cá que eu posso auxiliar vocês da melhor forma. No projeto que eu leciono, tem pessoas, como eu mencionei, de uma vulnerabilidade muito grande, mas ali é o encontro de águas, que eu costumo dizer. Porque há pessoas que saem da comunidade, há pessoas simples, porque há várias situações. E ali a gente se encontra e a questão do socioemocional, que é uma oficina que a gente oferece em primeira parte, para que a pessoa possa se encontrar e começar a se socializar melhor com os demais alunos. Porque se você junta todo mundo, e Sim. várias classes, de vários pensamentos, e você não tem a primeira parte de explicar para eles, aí dá conflito. Perceberam porque o meu convidado é uma lenda? Porque às vezes a gente não conhece quem está produzindo não só um carro, um liquidificador ou o seu celular que você possa estar nos acompanhando, mas quem está produzindo bem-estar social e acomodando as pessoas, tirando ela de uma situação difícil para uma nova caminhada. Verdade. Não é acomodando de ficar acomodado, é acomodando dentro de uma outra situação de crescimento. Uma das abordagens que eu estava a mencionar, que eu comento com as pessoas, as pessoas elas precisam deixar de existir e passar a viver. Então, por exemplo, meu violão, ele existe, mas ele não tem vida. Então, o que acontece com muitas pessoas, quando ela chega nesse estado de depressão profunda, ela só existe, ela deixa de viver. Ela se torna invisível. Se torna invisível. Então, a nossa parte é fazer com que a pessoa possa se reencontrar e falar, não, eu existo, eu vivo e eu vou para frente. King, você com o seu 1,90 m E um. não passa despercebido. Verdade. Mas uma pessoa normal e vai envelhecendo, a gente entra nos ambientes e ninguém nem nota. A gente também se torna invisível. Então, às vezes, eu tenho vontade de deixar cair o prato, né? Porque a gente fala bom dia, boa tarde, e ninguém responde, e num restaurante eu tenho vontade de deixar cair o prato para dizer assim, oi, eu te cumprimentei, e você não está querendo me ver. Então, essa invisibilidade, ela é terrível, e imagino, porque você faz também um projeto social toda quinta-feira. Exatamente. É social porque é educativo, mas você poderia não estar querendo fazer. Então, é um trabalho social independente de valor econômico. Exato. Aonde? Então, eu faço esse projeto por intermédio do pote da Rede Cidadã, ali na favela, na comunidade de Paraisópolis. Aquele detalhe que as pessoas falam hoje, não pode falar favela. Mas eu vou dizer algo para vocês. O que adianta eu trocar a nomenclatura e não respeitar o próximo? Não adianta nada. Então, é com carinho e atenção e amor que todas as quintas-feiras eu passo lá o dia inteiro, aula no período da manhã e no período da tarde, em torno de 100 a 180 alunos. Varia a faixa etária de idade. E lá você faz que trabalho de professor? Então, lá eu dou marketing, administração e noções básicas de direito, que é essa Fantástico. última faceta agora que eu tenho levado para as pessoas, à comunidade, a respeito do direito. E aí a gente aborda sobre os artigos da Constituição, principalmente o artigo 5º e 6º,
que abrange essas partes sociais, os direitos que eles têm. Mas, além de falar dos direitos, a gente menciona os deveres também. Claro, Né? porque sempre tem a contrapartida. Sempre tem a contrapartida. Direitos, mas obrigações, né? Obrigações. É que as pessoas só gostam, eu tenho direito, eu tenho... Não, olha, tem também essa questão das obrigações. Esse violão que está aí sem voz por enquanto, porque você também é músico. Sim, também sou músico. Formado em comunicação pela FMU. Exatamente. Ok? Editor, finalizador, videomaker, fotógrafo, roteirista, múltiplas atividades numa única pessoa. Mostra o que esse violão faz. Tá certo. É composição própria? Própria. Mostra uma. Própria. Eu vou mostrar uma canção aqui. É uma canção... Você tem videoclipe já produzido das suas músicas? Por incrível que pareça, se eu tiver um videoclipe, é muito. Vou me oferecer, porque o Lendas tem a co-irmã. Vou fazer um marketingzinho, que nós criamos o Lendas. Já estamos aí com nosso número 54 de entrevistadores. Estamos também na co-irmã, que é Yala. Yala significa em árabe, que eu sou descendente de libanês, vamos a preces, para fazer documentários de vida pessoal, de família, de empresas e videoclipe. Vamos fazer o seu videoclipe. Tá certo. Mostra aí um pedacinho, porque é uma entrevista, sim, então tem que ser tudo takes, né? Opa, com certeza. Vamos lá. Os brutos também amam. Nome de filme. Eu tô dizendo assim, mas o nome da música não é esse, tá? É só porque as pessoas veem um negão do 1,91 m, cheio de teleco-teco. Ah, não, esse cara não é romântico, mas eu sou. Me entenda, não me surpreenda com razões sem direção. Aprenda a usar os teus sentimentos e expressar da forma um verdadeiro amor. O amor não pode ter medo. O amor não pode ter receios. O amor não pode ter reservas. O amor precisa de uma verdadeira entrega total. Que bonito. Música bonita. Você fez pra quem? Para minha querida esposa, né? Se não é para ela, olha, em casa tem uma casinha do dog. Eu entrevistei um outro músico, porque eu tenho artistas, tenho cientistas da religião dentro do nosso Lendas, né? Sim. E ele só cantava música de rompimento, que estava sofrendo porque havia rompido. Eu perguntei para ele, mas você viveu isso? Não, isso é só o sentimento que eu tenho, mas eu estou muito bem casado. Se eu canto uma dessa, você não canta para ela, você canta de sofrimento em vez de cantar de amor? Sabe que essa canção, quando eu falo, né, aprenda a usar os seus sentimentos, porque muitas vezes tem até uma foto que tem um cérebro e tem um coração. Então, se a gente não tiver essa sincronia e esse equilíbrio, o relacionamento não vai. Porque, King, a gente vive vários papéis. Vários papéis. Shakespeare já colocava isso, que a gente vive no imenso palco que é a vida representando vários papéis. E quem acha que não é assim, vai falar com o bardo, mas ele tem razão. É pai, é esposo, é professor, é músico, é entrevistador. Então, cada faceta dessa é um papel e em cada papel a gente desempenha de forma diferente. Verdade, verdade. O que acontece comigo nessa trajetória de vida,
aos meus 49 anos, esse ano completo 50. Menino perto de mim. Eu nasci ali na Chácara Santo Antônio, uma zona nobre aqui de São Paulo, no Hospital Zona Sul. Os meus pais compraram um terreno lá no Parque Figueira Grande, ali onde é o Jardim Ângela, os arredores. E o meu pai dizia que ali o ônibus ia até a Piraporinha. Sim. E para chegar até a nossa casa tinha só uma rua de terra. A estrada em Boimira era barro e só carro de boi que transitava naquele período. E aí meu pai fala que quando eu nasci e ele construiu lá, as coisas passaram a melhorar um pouco. Mas havia muita violência, então eu cresci em meio de drogas, meios de álcool, criminalidade alta, a ponto daquela região ser considerada, que é o Triângulo da Morte, Jardim Ângela, Parque Santo Antônio, Capão Redondo, a ONU considerou como um dos bairros mais violentos do mundo, onde Sim. mais se morria. Então nós tínhamos na cabeça que eu e os meus amigos e colegas de infância, nós não iríamos passar dos 18 anos. E havia um pastor de uma Assembleia de Deus que ele não falava de religião. Ele falava assim: jovens, vocês precisam conhecer o mundo aí fora. Vocês precisam sair dessa complexidade que é somente aqui o bairro. Porque do contrário, vocês vão morrer como muitos dos seus amigos mais próximos. Existe e existia vida além do Ângela. Exatamente. Claro. E isso fez com E numa que... cidade desse tamanho, Verdade. quantas vidas não existem para serem vividas, né? Verdade. E isso me deu um despertar. Os meus pais também começaram a me puxar mais para esse lado do estudo. Até então não tinha um diagnóstico de TDAH, apesar que existe uma leva da psiquiatria que menciona que é apenas mais uma doença da moda. Mas quando você tem um acompanhamento de 6 meses com psicólogos, psiquiatras, com neuros, com psicopedagoga, então eu fiz toda essa análise até por conta da minha filha. Tá. E aí eu descobri que eu também tenho, quando colocou os eletrodos para ver os estímulos que o meu Sim. cérebro poderia reagir em algumas cenas, eu vi que eu tinha um TDAH severo. Mas como os mais velhos, nós vivemos muito tempo na rua, então a gente vai aprendendo a lidar com essas dificuldades, com essas peripécias da vida, né? Então, mas foi muito difícil até então. Mas eu tinha que sempre fazer dobrado, me esforçar muito mais do que os demais. Mas o estudo ele foi algo grandioso para que eu pudesse alcançar outros patamares. Patamares que te levaram até Portugal. O Exato. que você foi fazer em Portugal, cara? Em Porto? Exato. Na cidade do Porto? Na cidade do Porto. Comeu o sanduíche francesinha? Opa! Olha, eu não sou de beber, eu não bebo. Mas lá eles têm uma bebida que eles chamam de cerveja com groselha. Eu esqueci como é que eles chamam lá. E aí me ofereceram a francesinha. Que é um sanduíche maravilhoso. Amei. E aí com essa cerveja com groselha. Acho que é tango, se não me falha a memória o nome. E foi impressionante. Mas olha que coisa interessante. O que me levou ao jornalismo? Eu fazia faculdade de História, foi minha primeira faculdade. Lá eu conheci um rapaz, e esse rapaz me apresentou para o pai dele que trabalhava com jornalismo. E esse pai que trabalhava com jornalismo, ele acabou falando, olha, vou te credenciar como jornalista. E aí as coisas foram acontecendo a ponto de chegar em Portugal já como jornalista. 2012, por aí. Exatamente. Tá. E aí foi algo fascinante ver essa questão O que te levou a fazer a faculdade depois de comunicação. De comunicação, exato. A minha esposa foi fazer o doutorado. Sim. Então ela fez o doutorado na Universidade do Porto e eu fico ali como jornalista. Fiz cobertura, show do Rapa, show do Emicida, fiz alguns shows, Hillsong, entre outras coisas. Fiz um documentário eu peguei um trecho da tese, do doutorado da minha esposa, e a gente fez um documentário sobre parto na água.
E aí tirar aquela mística que fala, mas o bebê não vai morrer afogado. Não, o bebê não morre afogado. Sua esposa é de que área? Ela é enfermeira obstétrica, ela é professora também. Que espetáculo. E acompanha estágio dos hospitais também da teoria. E o limite que ele tinha na cabeça era 18 anos, no Ângela. Por isso que é lenda. Supera, Verdade. caminha, conforme eu coloquei na abertura. Dê um abraço nela. Como é que é o nome da fonte de inspiração? Joyce. Isso, Joyce Camargo. Que bacana, que bacana. O projeto Reconstruir, que você está no canal, né, que é uma ONG. Sim. Há quanto tempo? Lá o projeto já está há muito tempo, né? Mas são situações diferentes. O projeto Reconstruir é um projeto que ficaria na situação próxima ao Grajaú, Vila São José, que trabalha especificamente com pessoas com algum tipo de uso químico. Então nós temos um trabalho ali bem interessante. Tem alimentação de quinta-feira e aos domingos existe uma alimentação mais apropriada, troca de roupa, eles entram ali, tem um acompanhamento mais específico, a ciência social dá alguns tipos de apoio naquilo que a pessoa precisa, e em muitos casos nós direcionamos eles para alguma casa de recuperação. Então Magnífico. O trabalho lá é bem mais amplo nesse aspecto. Você fez um documentário autobiográfico, vou colocar assim. Sim. O nome dele é fantástico. Uhum. Por Onde Andei. Você fez isso quando estava no Porto. Sim. Foi uma grande trajetória. Só um detalhe. Eu também estive no Porto durante 20 anos. Uau. Mas no Porto Seguro. Estava mais seguro do que eu. Nós temos algo em comum, vivemos Exato. parte da vida em algum porto, né? Sim, sim. A questão desse documentário, ele foi uma mescla, quando eu regresso de Portugal, e aí eu trago a gente precisava fazer um documentário para divulgação, porque o que acontece na comunidade? Há muita história que chega, mas incompleta. Tá. E muitas vezes, os cases de sucesso, as pessoas que crescem na vida, muitas vezes elas esquecem de voltar à comunidade, aonde cresceu, e servir como incentivo. Sim. Então, a proposta desse documentário foi fazer o seguinte, olha, você também pode. Você também pode mudar. A proposta é essa. Tanto que na ONG, na Rede Cidadã, na qual eu leciono lá para o Projeto Pote, eu levo isso na comunidade. Gente, vamos despertar? Dá tempo ainda? Qual a sua idade? Eu tenho 30 anos, já não tenho mais tempo. Como assim? Tem tempo, sim. Só precisa ter vontade. Então, um aluno chegou para mim falando, professor, eu quero criar um projeto único de funk e futebol contra a fome. Como é que eu faço? Sentei com ele pós-aula. Minha aula vai até às 16h30. Fiquei até às 19 horas com ele, sentado, explanando. Vamos ver alguns ganchos aqui? Olha, você vai precisar de patrocínio, você vai precisar de apoio de mais pessoas. E aí entra aquele assunto que a gente estava falando. Ninguém faz nada sozinho. E uma das coisas que eu acho pleno que Deus permitiu que isso acontecesse por mais que uma pessoa seja doutora em uma área, ela não consegue se desenvolver sozinha. O médico precisa do mecânico, porque ele não vai saber mexer na mecânica. O mecânico precisa do médico. O médico precisa do dentista. O dentista precisa do advogado. Então, cada um precisa uns dos outros para que as coisas aconteçam. Não quero ser professor falando com um professor, mas eu tenho como fonte de inspiração do dia a dia há muitos anos, Sim. e eu cito isso já várias vezes, o Sócrates. Porque, não o irmão do Raí, né? Grande jogador o Sócrates, mas é o Sócrates lá da Grécia. Pensador. Né? Pensador, filósofo. Só sei que nada sei. E ele colocava ainda, sábio é o homem que sabe que não sabe. Porque o conhecimento seu, o meu, é um grãozinho ínfimo de tudo que existe no planeta. É verdade.
É o que você está colocando. O mecânico não sabe o que o médico faz, sabe o que faz, mas não sabe fazer. O médico sabe fazer, mas não sabe fazer o que o advogado faz. Exatamente. Então, essa interdependência que você coloca e que você passa, com essa garra, esse ânimo no falar, é fundamental para transformar. Verdade. Lendas para sempre. Por isso que está aqui. É uma lenda esse homem. É um rei que é uma lenda. Mas a gente tenta levar tudo isso em amor. Graças a Deus, já tenho alguns alunos que deram resultados. Tiveram alunos que, jovem aprendiz, Tá. falou, eu posso acompanhar suas aulas? Nas aulas de marketing. Falei, pode. E todas as aulas ele sentava na frente, tomava nota e falava, você está mais empenhado do que todos os meus alunos aqui. Você está aqui para me apoiar, rapaz. Não, mas eu quero aprender alguma coisa. E na hora do almoço eu falei assim, o que você faz além de dar aula? Ele falou, olha, eu gosto de trabalhar como story maker, de fazer filmagem, e assim, eu vou colar em você. E aí a gente começou a conversar a respeito de como se edita, como se cria um roteiro, criar todo um cronograma em prol disso. Sim. 2 meses depois ele me mostra um extrato que ele fechou com 2 lugares, cobrando um valor. Eu falei, rapaz, eu quero minha porcentagem disso. Mas eu fiquei muito feliz de saber que ele está se empenhando e a proposta dele é criar uma produtora. Eu falei, filho, você vai longe. Você está com 17 anos. Você já tem seu salarinho aqui como jovem aprendiz, que agora você tem esse plus a mais. Eu fico muito feliz com isso. Com certeza. Mais alguma coisa feita para Joyce? Para Joyce, não. Para sua filha? Também não. Não? É só uma filha? Eu só tenho uma filha. Nós perdemos um bebê lá em Portugal. Sim. Foi um baque pra gente. Acredito. Mas superação, né? Claro. Acredito que nada é por acaso, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, né? Essa aqui é para os jovens. Não é para mim. Opa! Eu sou jovem há mais tempo. Mais tempo. Olhe sua vida, jovem, como estás. Uma solução você precisa procurar. Olhe sua vida, jovem, como estás. Uma solução você precisa procurar. Perder noite de sono não te leva a nada, porque ficar vagando no meio da madrugada, levando os seus pais ao desespero. Desperta e se livra desse pesadelo. Diga não às drogas, pare de fumar. Que graça você tem em se embriagar, gastando seu dinheiro em vão e não prestar atenção que amanhã poderá te faltar. Sai das trevas, vem comigo pra luz. Abre o coração, vem conhecer Jesus. Jesus, só com Jesus uma nova vida, e em Jesus. Posso fazer uma parte? Sim. Linda música. Mas é falar de Jesus com fé. E não usar como Trump está utilizando a imagem de Cristo, né? Que é um absurdo. O que esse cara está fazendo... Eu não quero falar de política, mas o fato de você estar cantando para Jesus com alma, e você está contando a sua história, sim. Não pode ser utilizado de maneira só manipulativa. Verdade, né? Verdade. Você sabe que eu gosto muito de uma frase que fala, que até Marx utilizou, que fala que a religião é o ópio do povo. Sim. Eu entendo que as pessoas, elas colocam sobre a religião a tarefa que ela precisa fazer. Sim. Quando eu menciono a respeito do que é Jesus, mas não tirando a nossa parte, não eximindo o que nós precisamos fazer. Porque King tem um detalhe.
eu vejo muitas pessoas, eu tenho discussões, e às vezes eu sou meio cético. Sim. Né? O ceticismo te leva a pesquisar e abrir a cabeça, a buscar novos conhecimentos. Exato. No sentido de que falar, Deus sabe o que vai fazer comigo. Eu, se for merecedor, eu terei. Mas se ficar sentado, com a bunda na cadeira, exatamente, esperando que caia do céu alguma coisa, se tiver no Irã é bomba. Se tiver na época das monções, lá é chuva e água. Então do céu vai cair várias coisas, mas não só um milagre no seu colo, se você estiver inerte e não estiver produzindo. Exato. É o que você está colocando. Né? Mexa-se, cara. E tem uma frase do Nizam que eu gosto muito de colocar. Nizam Guanais célebre na área da comunicação e da propaganda. Enquanto tem crise, a maioria vai e fica sentada no meio-fio chorando. E alguns vendem lenço. Verdade. Então você quer o quê? Ficar chorando, se lamentando, ou vai vender lenço? Verdade. Que é o que você fez. Vendeu lenço e continua vendendo. Com certeza. Superou e foi buscar ajuda. Então, isso foi algo bem interessante. Essa letra ela traz uma conotação pesada, porque muitos jovens gastam seu dinheiro de forma leviana, sendo que precisa se preparar. Então, ao invés de investir num estudo, o camarada consegue gastar R$500 no final de semana. Sim. R$1.000. Estou dizendo, uma pessoa de classe média alta, isso aí significa... não pesa tanto. Não pesa tanto. Mas para um adolescente, um jovem da periferia, é muito dinheiro. Sim. E é o que muitos gastam com essas bebidas, entre outras coisas. É errado beber? Aí vai de cada um. Eu não estou aqui para arbitrar essa situação. Mas é a forma que eu vejo e vivo de ver pessoas que precisam de um auxílio a mais, mas a preocupação é passar aquele final de semana. Né? Então, é esse algo além disso, para despertar. E a idade não é que nos torna sábio, mas nos torna mais vivido e ver que há atalhos que não precisam ser feitos. Né? Tem outro caminho mais suave para realizar. Com certeza, existem caminhos mais tranquilos. E aí, sempre que eu tenho essa oportunidade de mencionar isso, é que é necessário a gente fazer a nossa parte. Claro. E quando eu falo a respeito de noções básicas de direito, as pessoas falam, eu tenho direito de ir e vir. Tá, você tem. Eu tenho direito à saúde. Sim, você também tem. Eu tenho direito à educação. Também. Mas o que você tem feito em prol da educação? Sim. Porque eu acho interessante, Augusto Cury, ele deu uma entrevista há muito tempo atrás, numa TV, lá em Mato Grosso do Sul. Não me recordo se é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso. E ele falou o seguinte, que uma criança de 7 anos ou 8 anos hoje, ela tem mais informação do que farol em toda a sua vida. Sim. Então, por conta do advento da internet e do smartphone, que é um computador em mãos, qualquer pessoa consegue acessar o que quiser. Mas com tantas informações, no meio de tantas informações, as desinformações ocorrendo, porque as pessoas não sabem o que é direito delas. E a desinformação, eu estava vendo isso lá na USP essa semana, num curso que eu faço lá, é prato cheio que se utiliza no dia a dia. Exato. Porque desinformar é muito mais fácil de manipular. Exato. O desinformado, né? Com certeza. Muito bacana. Nós temos um tempo. Eu quero que você mostre mais um teco de alguma outra música que te toca. E aí vamos caminhar para fazer o nosso, infelizmente, fechamento, porque essa conversa passaria o dia. Vamos lá. Uma canção aqui que eu acho interessante. Você mostrou uma música de amor, mostrou uma música voltada à compreensão da religião de uma forma positiva. E essa vai ser em que sentido? Essa aqui? Não vem um rock, né? Olha, é a minha praia, hein?
É? É. Então mostra Eu cresci- a sua versatilidade. Eu cresci ouvindo Sepultura, Metallica. Sim. Eu fui mais radical. Eu fui pra parte do thrash metal. É. Né? Porque as pessoas acham que o rock é rock só. Não. Não. Rock tem o rock pop, tem o thrash, tem o heavy, tem o speed. Enfim, tem uma gama muito grande. Quer mostrar alguma coisa dessa área? Não, eu vou Não? para uma outra área aqui. Tá. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorrer milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei os mais belos montes que escalei. Nas noites de frios e cinzas, chorei, chorei, chorei. Essa música ela tem um significado muito grande, porque as pessoas não sabem por onde a gente caminhou. Sim. Elas veem a gente num status hoje e falam: ah, mas hoje a vida tá fácil. Você mora assim, você tem isso. Mas elas não sabem o que a gente caminhou. Elas não sabem o que nós trilhamos. Então, essa canção, ela tem algo muito em comum comigo. E na parte que fala... É sua? Meu caminho só meu pai pode mudar. Meu caminho só meu pai pode mudar. Cidade Negra. Ah, tá. Então, é bem isso. Meu caminho, só meu pai que pôde me orientar, me conduzir. Só E ele esse pôde mudar. é o pai físico terreno. Terreno. Tá. Não é o pai espiritual. Esse foi o pai terreno. Pai, né? Aquele que aos 7 anos se deixou pegar no carro e dirigir. Exatamente. Eu agradeço muito pelos meus pais, em memórias que ambos já são falecidos, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe. Mas devo muito a eles. Toda a parte educacional, de instruir, de cuidar, de zelar, de orientar. Então, quando eu menciono isso, é porque, de fato, o Pai do Céu, que me deu os pais terrenos, fizeram o papel deles. Qual é o nome da sua filha? Joyce é a esposa. Isso, Esther Zion. Esther? Zion. Zion. Isso. Ok. Ter um pai assim é bacana. Pai é bacana. Cobra, tenho certeza. Sim. Porque já passou e pode iluminar. Verdade. Às vezes eu pego no pé dos meus filhos, que não são poucos, né? Também não é uma família de ônibus, não. São poucos porque é mais de micro-ônibus, então. Não chega a ser de 40 lugares, não, mas cabe mas lá. É de 5. Cabe uma perua, uma van. Você não sabe. Eu não sei mesmo, porque cada um tem a sua vida e seu caminho. Verdade. Mas quando a gente fala, não está falando para punir ou querer ser o dono da verdade, conforme você colocou. Verdade. Faz um grande favor, meu rei. Por te falei, vivi 20 anos na Bahia, em Porto Seguro, né? E lá se fala, ô meu rei, e você é um rei de nome. Né? Vamos fechar com uma pequena mensagem que é para você e te agradeço. Você está aqui, já mostrei por que você está aqui, porque já é uma lenda. Um fechamento para esse povo que está nos vendo e ouvindo. Quero deixar algo para vocês muito importante. Primeiramente, sonho só se realiza quando a gente tira ele da mente, do imaginário, e a gente transita ele para o papel. Se torna um projeto, e esse projeto a gente coloca ele em pauta. É muito fácil a gente ver as coisas formadas e feitas, mas o difícil é ver o passo a passo. Eu quero convidar você a dar esse passo a passo. Talvez você esteja no momento de depressão, como eu já estive, no momento de desânimo, como eu também já estive. Mas eu posso te dizer que é possível mudar a cena. Então, tira esse imaginário para o papel e coloca esse papel em prática. Talvez você diga assim, mas é difícil. Mas se você der um passo, eu te garanto que você já não está no mesmo lugar.
Dá um passo hoje, dê um passo amanhã, talvez um passo por mês, mas o importante é dar esse passo. E eu concluo com uma palavra, com uma frase que diz o seguinte: deixe de existir para passar a viver. Que aí você vai ver as coisas novas acontecerem na sua vida. Obrigado pela atenção. Colocando no que você disse, sonho sem ação é passatempo. É passatempo. King, Obrigado. muito obrigado. Estou emocionado e feliz em poder te conhecer. O prazer é todo meu. E você está uma lenda no meu programa. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço.